Estamos chegando no final do nosso trimestre, intitulado As Três Mensagens do Apocalipse. Hoje chegamos na lição de número 12. Falaremos sobre o selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Eu sou o pastor Ronei Lopes e quem está conosco nesse dia é o pastor Ivanaldo Barbosa. Pastor, seja muito bem-vindo. Esse é o momento de nós clamarmos a presença do Senhor para que o Senhor esteja conosco ao longo do estudo dessa lição que é tão relevante para a nossa salvação. Quero convidar você para participar conosco da oração. Pai bendito, nosso Deus, estamos gratos por estarmos em Tua presença e estamos profundamente agradecidos por termos a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra para discutirmos um tema tão relevante como sendo o sinal divino, o distintivo que marca os cristãos nos últimos dias. E nós oramos para que o Teu Santo Espírito impressione as mentes dos que estão nos ouvindo e a nossa também, para podermos, nessa discussão, tirar-nos lições para o nosso viver como cristãos, em nome de Jesus. Amém. Você já sonhou sendo perseguido em algum momento da sua vida? Confesso que a experiência ela não é boa. Quando nós olhamos a história da igreja cristã, muitas pessoas foram perseguidas, muitas vidas foram ceifadas porque essas pessoas preferiram permanecer sendo fiéis ao Senhor. O nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, apresenta 2 momentos na história onde isso aconteceu. Quando nós olhamos a história dos valdenses no 5º século, lá nos vales de Piemonte, nos Alpes, no alto dos Alpes, no norte da Itália, os valdenses eles permaneceram sendo fiéis ao Senhor, mas a vida dessas pessoas foram ceifadas por sua fidelidade. Já no século XVII, quando também um grupo de pessoas permaneceram fiéis ao Senhor, quando nós percebemos que o Duque de Saboia ele enviou 8.000 soldados para que se hospedasse na casa dessas pessoas no vilarejo, logo depois, no dia 24 de abril de 1655, precisamente às 4 horas da manhã, aqueles soldados entraram nas casas e tirou a vida de 4.000 pessoas. 4.000 pessoas foram assassinadas, mortas, por permanecer sendo fiel ao Senhor e sua palavra. Muitas pessoas perderam a vida ao longo da história por permanecer sendo fiel a Deus. Então, esse será o tema do nosso estudo. Quando nós olhamos, então, no que diz respeito à obediência a Deus, então logo nos vem à mente o selo do Senhor. Pastor, quando nós olhamos para a lição, no nosso guia de estudos, tem o selo e nesse selo tem o 666. O que significa esse número? Qual é a relação desse número com a marca da besta? O que isso de fato é relevante para a nossa compreensão do que diz respeito às Escrituras e qual é a relevância disso para a nossa salvação? Pastor, o Apocalipse, no capítulo 13, apresenta este número como sendo 666 e diz que é o número de um homem. Na verdade, o original grego não facilita dizer que é o nome de um homem como uma pessoa, mas o nome da humanidade. E quando nós falamos da humanidade, estamos falando de coisas referentes ao homem. O texto mais básico que eu acho para isso é o de Daniel capítulo 3, onde Nabucodonosor, um pagão, motivado pelo orgulho pessoal, pelo egoísmo, mandou fazer uma estátua, e aqui então está a descrição. O rei Nabucodonosor, eu estou lendo Daniel capítulo 3, verso 1, ele mandou fazer uma imagem, uma estátua de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Portanto, 10 vezes 6
e 6 de largura. Então você vê que o número 6 é repetitivo. Se você olhar para os níveis ou as graduações de pessoas que foram convidadas para assistir a esta grande festa, no verso 2 diz assim: o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados e os conselheiros. Então nós temos 6 tipos diferentes. E se nós olharmos agora para o versículo 5, fala no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, adorareis a esta imagem. Então nós temos aí 6 tipos diferentes de instrumentos, 6 categorias de pessoas, 6 côvados de largura, 60 côvados de altura. Por esta razão, pastor, o número 6 ele está relacionado com o ser humano, com as coisas humanas. Quando nós transferimos isso para os últimos dias, que é o caso do Apocalipse, onde apresenta o 666, as pessoas apresentam uma porção de interpretações equivocadas, errôneas, até esquisitas sobre o significado disso. Mas o significado simplesmente é esse: o 666 será o número relacionado com o ser humano. Se o 666 simboliza o centro da apostasia, existe um outro número na Bíblia que me parece que faz alusão ao Senhor. Para contrastar, então nós temos o número 7. Uma vez que o 6 é o número do homem ou da humanidade, o 7 é o número do Senhor, porque você vai encontrar lá, desde os primórdios, uma semana com 7 dias da criação, feita por Deus. Você vai encontrar o Josué rodeando a cidade 7 vezes, durante os 7 dias da semana. Você vai encontrar 7 igrejas, você vai encontrar 7 selos, você vai encontrar 7 trombetas, e assim segue o número 7, sempre com coisas referentes a Deus. E culmina dentro do escopo do grande conflito, o sábado do 7º dia, como sendo a marca distintiva daqueles que vão adorar a Deus. E para completar o quadro, o número 8, ele entra em cena com a língua grega como sendo o número da vitória. Amém, Deus seja louvado. Isso é algo que Deus nos promete, a vitória ela é certa, né? Se as perseguições, em meio às perseguições, o objetivo é estabelecer crenças e um sistema de adoração, quando nós olhamos na história da igreja cristã, houve um momento em que a Bíblia apresenta que houve uma ferida de morte, né? Quando nós percebemos, há um contexto histórico, quando nós percebemos que, quando Constantino ele sai da capital para Bizâncio, então ele deixa uma lacuna aí, Quando começou e quando termina esse período, como que nós poderíamos entender melhor essa questão, pastor? O Apocalipse apresenta um quadro numérico de 1260 dias, que são chamados dias de perseguição. Mas como estamos falando de profecia, se nós pegarmos a interpretação de Números e de Ezequiel, um número diz assim: um dia em profecia equivale a um ano. Então nós teríamos 1260 anos. O próprio Apocalipse apresenta 42 meses, que é o equivalente a 1260 dias, anos. Se você voltar, pastor, ao Daniel fala um tempo, que é um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio, que é o mesmo período, 1260 dias, anos. Então nós encontramos todas essas referências sempre se dirigindo ao mesmo fenômeno, ao mesmo acontecimento. Mas a grande questão é, quando começa? Bem, o autor da lição colocou aqui a seguinte leitura: no 4º século, o imperador romano Constantino legitimou o cristianismo em todo o seu império. Ou seja,
logo após a sua conversão, quando a gente fala conversão de Constantino, é sempre entre aspas. Porque, na verdade, uma conversão é quando você muda seus costumes, dá meia volta. E Constantino se deixou batizar por uma conveniência política. Mas diz aqui que em 330 da nossa era, quando mudou a capital, que era em Roma, mudou para Bizâncio, qual era a finalidade? Ele queria unir as partes oriental e ocidental do império. Claro, com isso ele deixou um vácuo de poder. Obviamente a gente sabe que em liderança não existe vácuo de poder. Quando você deixa o vácuo, alguém assume esta liderança. Então o Papa preencheu este vazio. Tornou-se apenas um poderoso líder, não apenas religioso, mas também com força política. Então, pelo que nós percebemos, sai um poder político e agora entra um poder religioso. Eu acho que ao longo da história a gente vê que essa junção ela traz problema para o povo. Muitos problemas. Quais são os problemas que essa junção do político e religioso? É interessante para nós compreendermos o que significa esta junção. Porque o pastor mencionou, uma igreja ou um poder religioso, ele tem poder eclesiástico. O máximo que ele pode fazer com uma pessoa é desmembrar esta pessoa. Você não será mais membro da comunidade, porque você não procede segundo as regras desta igreja, desta comunidade, deste grupo. É só isso. Mas, a partir do ano 503, 508 da nossa era, um cidadão chamado Clovis, que era o líder dos francos, que hoje corresponde mais ou menos à França, ele com seus soldados se converteram à fé católica. Ao se converter, não foi só uma questão religiosa, ele também entregou o seu poder, o seu exército, a sua força ao bispo de Roma. O que aconteceu com isso? O bispo de Roma, que até então tinha somente um poder religioso, eclesiástico, ele passa agora a ter um poder religioso e secular. E quando você une o poder religioso com o secular, você persegue, você queima, você mata. Então você agora tem um poder que não teria se fosse somente o religioso. É tanto que Clovis é chamado o primogênito da Igreja Católica. Aí nós começamos um período de perseguição feroz quando Justiniano, o imperador romano, concedeu oficialmente, note oficialmente ao bispo de Roma, o papel de defensor da fé. Agora o bispo de Roma oficialmente iria defender a fé. Só que esta defesa da fé foi feita através agora da força política. Quando nós olhamos e nós falamos sobre essa junção e a gente percebe que essa junção ela trouxe morte para aqueles que permaneciam fiéis à palavra do Senhor, essa junção trouxe uma plena apostasia. Ou seja, deixando os princípios da palavra do Senhor de lado e seguindo as tradições. Essa junção do político e do religioso, ela causou sérios danos e me parece que haverá um momento em que essa junção também causará uma perseguição ao povo de Deus. Mas antes dessa perseguição, nós teremos, de fato, uma apostasia. Que apostasia é essa, pastor? Bem, para você que está nos acompanhando, se você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 2, nós temos uma sequência de mensagens para 7 igrejas. E eu gosto de ver, como resposta para esta pergunta, o capítulo 2, verso 12, referindo-se à terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Assim diz o verso 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, se escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo tem sua história no longínquo passado, quando Pérgamo
era uma espécie de centro religioso pagão. E este paganismo floresceu de tal maneira durante este período, agora é o período, que aí a igreja reinante, que era chamada igreja cristã, passou a adotar práticas que a ortodoxia cristã não praticava. Por exemplo, batismo de crianças ou de bebês. O sábado do 7º dia, no ano 321, foi mudado agora para o domingo, dia do sol, pelo próprio Constantino. Daí para frente nós encontramos o Constantino tentando unir esses dois grupos, os cristãos com os pagãos, colocando os cristãos para virem aos templos pagãos, mas os cristãos diziam, nós nos negamos, porque veja ali está uma estátua ou um deus chamado Júpiter, ali tem outro deus chamado tal deus, aqui está outro chamada Diana, que era a deusa dos Efésios, os templos estavam cheios de figuras pagãs. Mas então Constantino com o seu grupo passou a dizer, não, vocês vêm adorar conosco, por exemplo, ali tem Júpiter, você fala que aquele é Pedro. Ah, tudo bem, ele não vai ficar chocado com isso. Aqui você tem a deusa Diana, você não adora Diana, mas você reverencia a Virgem Maria, então ela pode ser a Virgem Maria. Daí para frente, pastor, então a apostasia passou a ter um caminho descendente. Por quê? Porque os cristãos que foram perseguidos pela sua fé cederam agora aos costumes e princípios pagãos, tornando-se apostatados com eles. Quando nós olhamos para a questão da apostasia, o ápice é sair da vontade de Deus e viver segundo as suas tradições, os seus preceitos. Mas me parece que a gente hoje pode cometer esse mesmo erro. Por vezes nós queremos seguir as coisas de acordo com a nossa vontade, seguindo tradições humanas. Tem pessoas que dizem assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sim. Alguns dizem que é uma síndrome essa, né? Mas quando nós olhamos, essa é uma estratégia de Satanás. Satanás assim utilizou naquele tempo e, pelo que eu vejo na palavra de Deus, não será diferente em nossos dias. Será que a estratégia de Satanás será diferente em nossos dias da maneira que ele usou na antiguidade? Ou seja, deixando a palavra de Deus de lado e usando as tradições? Eu costumo dizer, pastor, que Satanás é um ser muito sábio, tem uma mente poderosa, mas ele é astuto também. Porque quando você une essas duas coisas, então você se torna muito mais agressivo. Nós encontramos, voltando ao período de 1260 dias, ele teve o seu começo em 538, quando o Justiniano agora dá poder ao bispo de Roma. Esse período foi até 1798. E o que aconteceu de extraordinário em 1798? Napoleão, que até então agora era o imperador, não só da França, mas se estendia seus tentáculos para outros países, prendeu o Papa, através do seu general, Berthier. Então o Papa, ao ser preso agora, nós dizemos na Bíblia, e a Bíblia usa esse termo, houve uma ferida mortal. Só que a ferida mortal não foi a morte do sistema papal, mas uma ferida apenas. Porque o próprio texto do Apocalipse diz que esta ferida seria curada no futuro. Então, se ela seria curada, ou se ela vai ser curada, nós aguardamos o que atualmente? Que aquela maneira como a igreja reinante usou de matar, o pastor falou aí do que aconteceu no norte da Itália, certo? Dentro da região dos vales dos Piemont, milhares que foram mortos na França, os huguenotes e em outras partes na Inglaterra. Isto era a atuação deste poder chamado por Paulo o homem da perdição. E ele chama também a besta no Apocalipse. Para nós, essa palavra besta não soa assim muito bom, parece pejorativo. Alguns comentaristas chegam até a dizer para uma pessoa muito fraca da cabeça, você é uma besta quadrada. Então as pessoas têm essa ideia. Mas, por exemplo, você pega o inglês the beast,
não tem conotação pejorativa, é um animal. Então a Bíblia usa carneiro, usa bode, usa cordeiro e usa besta. Simplesmente um animal. Mas este poder voltará a fazer o que ele fez antes. Ou seja, o pastor perguntou sobre a estratégia de Satanás. E eu estava dizendo, Satanás sabe que esta pessoa aqui, por exemplo, é pobre. Vou usar um termo para comparação. Ele põe o alimento em um prato simples. Por exemplo, até um prato de plástico ele não tem nenhum. Põe a sua alimentação ali. Mas é de outro indivíduo um pouco mais sofisticado, não é pobre, não aceitaria comer num prato de plástico. Então ele usa um prato de porcelana. Agrada a pessoa, mas o alimento é o mesmo. A roupagem é diferente. A roupagem é diferente. Então, finalmente, para um bem sofisticado, ele é capaz de trazer até um prato de ouro mesmo, maciço, mas o alimento é o mesmo. Então, a estratégia de Satanás é dar à pessoa aquele prato ou aquele alimento que ele aceita. Como o senhor disse anteriormente, não há espaço para lacuna no que diz respeito à liderança. Não. Porque em algum momento surgirá um novo líder. Em nossos dias, nós vivemos um contexto de muitas mazelas. Quando nós olhamos ao nosso redor, tantas catástrofes, problemas naturais e muitos outros problemas de ordem até mesmo moral. E muitas pessoas acabam se perguntando, quando será o fim dessas coisas? Ou mais ainda, a grande esperança que permeia o coração dessas pessoas, a grande questão é, será que haverá um líder que unificará todas as nações, trabalhará para um bem comum de todos os povos? Será que haverá esse líder, pastor? Sim, num mundo em que os povos de todas as partes têm desconfiança dos seus líderes, e o pastor mencionou, desconfiança moral, desconfiança financeira, desconfiança de prostituição ambiental, enfim, você pode tudo num bojo só e a humanidade pergunta, quem poderá nos liderar no futuro se a gente não confia em nossos líderes? Eles esperam por um líder moral. E o mundo inteiro aponta hoje para um líder moral chamado o Papa. O Papa ainda é visto no mundo como o único líder moral capaz de aglutinar todos os povos. Aí que entra a parte que o pastor perguntou da estratégia de Satanás. Eu faço este comparativo para nós entendermos. No passado, a estratégia de Satanás foi a força, matar, queimar, perseguir, torturar. No futuro, onde nós estaremos vivendo agora, esse não é o ponto principal. O ponto principal é a astúcia. Então a igreja tem que ficar preparada hoje para esse ponto da astúcia, do engano, que é uma coisa parecida. Então, o dia de guarda, que nós estamos estudando exatamente o sinal da besta, vai ser uma coisa parecida com o dia do Senhor. A maneira de ser vai ser uma coisa parecida, não é contra, mas é uma substituição amena. Esta é a astúcia. Quando nós olhamos no que diz respeito a esse poder unificador, esse poder ele tem uma marca, onde essa marca é o elo de unificação desse poder. A palavra de Deus nos diz que as pessoas que terão essa marca, que não terão essa marca, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. A gente já falou lá no início sobre essa marca, quando nós falamos do 666, né? Mas a Bíblia apresenta que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, então esses permanecem fiéis. Assim, em uma palavra apenas, qual seria essa marca da besta? O Apocalipse apresenta dois termos, né? Ele apresenta para os fiéis o sinal. Ok. E diz que o sinal será colocado na fronte. É a inteligência, a mente, o pensamento, é a compreensão que você tem do assunto. Já quando fala da marca, fala que a marca será colocada na mente e da mão direita da pessoa, como significando a mão da atividade, do trabalho, daquilo que se faz. Então, para os fiéis,
nós encontramos o sinal. E para os infiéis, nós encontramos a marca. E esta marca que o pastor falou, chama-se a marca da besta. E aquele chama-se o sinal de Deus. Essa marca da besta, então, no que diz respeito a essa situação, interessante que há um texto no catecismo aqui, na revista, né, católica, em janeiro de 1883, diz assim: a Igreja de Roma afirma que o domingo é a marca de sua autoridade eclesiástica. Se a igreja assume isso. A própria igreja que está assumindo a responsabilidade de dizer que o domingo é essa marca da besta. Mas se existe a marca da besta, como o senhor apresentou, da questão de na fronte e também na mão, na fronte simbolizando o conhecimento, na mão simbolizando mais o contexto da ação, existe então, os servos do Senhor, eles são selados. Se existe a marca da besta, existe também o selo de Deus, né, que a lição apresenta. Para nós, pastor Ron, é muito interessante, vocês que nos ouvem, ter esta diferença. A marca da besta não é alguma coisa que você chega e diz, você está com a marca da besta. Nós temos que fazer essa diferença. Aí você pode perguntar, olha, hoje eu não estou guardando o sábado, não estou santificando o sábado. Então não tenho ainda o sinal de Deus. Então, mas eu ainda vou à minha igreja ao domingo, eu ainda guardo o domingo, eu tenho a marca da besta? Resposta, não. Por quê? Porque nossa compreensão da Bíblia diz o seguinte, vamos voltar à história do passado e fazer a união. Quando o poder papal, então não é um homem, alguns dizem, não, a marca da besta, ou o sinal da besta, ou o meia-meia, é o Papa. Não, não é o Papa, é o sistema. Porque quando nós olhamos para o sistema, é uma conjuntura. Então, este poder, essa conjuntura, esse sistema, imporá um dia, porque diz que a ferida vai ser curada. Imporá um dia que você tem que guardar o domingo por lei. Aí sim, porque vai ter outra vez o poder religioso unido ao poder civil. Quando esses dois poderes se unirem, hoje a Igreja Católica é uma potência, o sistema papal é uma potência, mas é uma potência religiosa. Interessante, pastor, que alguns anos atrás, talvez nós pensaríamos que isso seria impossível. Ah, sim. Mas, depois da pandemia, a gente agora passa a ter uma convicção que isso pode acontecer em algum momento ou em qualquer momento. Porque pessoas podem ser taxadas como malfeitoras por qualquer coisa. Então, no tocante à marca, ou seja, então aqueles que não receberem a marca da besta, certamente receberão o selo do Senhor. Não é isso? Exatamente. Se a marca da besta é o domingo, o selo do Senhor é o sábado. Mas o que caracteriza o sábado como selo de Deus? Será que tem algumas características? Então, eu queria fazer um pequeno comentário voltando ao pensamento. Nós só podemos dizer que uma pessoa tem a marca da besta quando isso for imposto por lei. Então, isso já fica como um ponto pacífico. O número 2 que o pastor pergunta é como isso será feito, porque parece impossível. Por exemplo, os Estados Unidos, a sua Constituição, diz que o governo não pode colocar uma lei que seja religiosa. Ele não pode obrigar seu cidadão a guardar o sábado, guardar o domingo, guardar a sexta-feira. Isso está na Constituição. O que vai acontecer? Vamos fazer um pequeno histórico. Em 1988, o Papa João Paulo II escreveu o seu documento, que são chamados de homilia, né? O documento especial dele, chama-se Dies Domini. Nesse documento, ele apresenta, começando no Gênesis capítulo 2, o sábado. Se você pode ler Dies Domini, pode ir na internet que está lá. O Papa João Paulo II faz uma descrição pormenorizada do sábado. E diz assim, a família deve se reunir no sábado. A família deve ter um tempo no sábado. Mas quando chega do meio para o final, ele diz, o sábado é o domingo. Aí você vai para 2012, o Papa que faleceu agora, o Ratzinger, como era o nome? Bento XVI. Ele fez um discurso para cerca de 15 mil pessoas aí no Vaticano
E a ênfase dele foi o descanso para a família. Já o Papa Francisco agora, ele já escreveu a sua homilia chamada Laudatis Si. Qual é a ênfase? A ênfase é a ecologia. Pega lá a Greta, que faz a sua folia toda, e o mundo inteiro está disposto a fazer o seu sacrifício para preservar as árvores, preservar o meio ambiente. Então, o Papa Francisco agora trabalha com o meio ambiente. Só que ele diz o seguinte, o meio ambiente tem que ter descanso. É o descanso de um dia. Só que o dia, ele diz, é o sábado. Ele cita Gênesis, ele cita Êxodo. Só que quando chega no final, ele diz, este sábado, hoje é o domingo. Então, pastor, quando você volta para a Bíblia, diz que o sábado, que é o selo de Deus, tem o território que Deus governa, que é o universo, tem o seu nome, que é o Deus Criador, e tem a sua autoridade, que é o Criador dos céus e da terra. O único mandamento que tem essas três características é o sábado do Senhor. Então, este é o dia do Senhor. Logo então podemos concluir que o Senhor estabeleceu os seus princípios para que nós guardássemos e vivêssemos fiéis à sua palavra. Quando nós aqui estudamos sobre o selo de Deus e a sua marca, nós descobrimos que a marca da besta é o domingo, e não simplesmente um homem que estabelece, mas é o poder que está por trás de tudo isso. Também entendemos que o sábado é um selo do Senhor, onde tem esse direito de propriedade, que Ele é o Criador, Ele fez todas as coisas. A grande questão é, diante de tantas mazelas, o nosso desafio é permanecer sendo fiel a Deus. Eu quero orar por você, para que você possa permanecer sendo fiel a Ele, diante de todas essas dificuldades. Vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos pelo seu cuidado, te agradecemos pela compreensão que o Senhor nos deu através do estudo dessa lição, mas acima de tudo, Senhor, ensina-nos a colocar em prática ao longo de toda a nossa existência. Oramos por Jesus Cristo. Amém. Amém.